E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISE de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISE de aprendizagem. Considerando os mecanismos de coesão e coerência do texto, julgue os próximos itens. Nós sabemos que coesão é a conexão que há entre os termos e a coerência é a lógica. Aí o comando. Sem prejuízo das relações de coesão e coerência do texto, a oração, havendo uma divergência entre descrições, poderia ser reescrita da seguinte forma: quando há uma divergência entre descrições. Vocês estão vendo que o examinador escolheu aqui uma oração que está no gerúndio e pediu para desenvolver essa oração. Quando a banca coloca esse quando, é claro que ela está querendo dizer que a ideia que existe ali é uma ideia de tempo. Então, ele quer saber se a conexão que existe entre essa oração e a oração anterior realmente é de tempo, e se isso manteria a lógica daquele trecho, beleza? Só lembrando o seguinte, pessoal, quando nós temos verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio, esses verbos estão nas formas nominais. Então, forma nominal do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Continua sendo verbo, mas ele é empregado com esse valor de nome, porque a gente tem o infinitivo equiparado a um substantivo. O gerúndio, ele é equiparado principalmente à natureza do advérbio, tá? E o particípio equiparado à natureza do adjetivo. Por isso que nós falamos que são formas nominais do verbo. Essa pegada aqui de colocar uma oração no gerúndio e colocar um conectivo é o que a gente chama de tirar da reduzida, é uma oração reduzida de gerúndio, e o examinador vai pedir para desenvolver. Essa é uma pegada, a banca Sebrasp cobra, mas é uma pegada muito, muito, muito previsível para a banca FGV, tá? FGV sempre coloca uma oração reduzida e apresenta ali 5 possibilidades de desenvolver esta oração. A subordinada substantiva, ela é reduzida de infinitivo e apenas de infinitivo. Aqui ele colocou uma no gerúndio, e a maior probabilidade é que essa oração reduzida de gerúndio seja adverbial. Poderia também ser adjetiva, mas é a menor recorrência. Então, a maior probabilidade é realmente ser adverbial. Logo, colocar o quando, que dá uma ideia de tempo, já é algo que falou, opa, isso aqui é muito possível, beleza? Então, professora, hoje começou legal, já com esse tanto de nome de verbos, hein? Tá vendo só? Então, vamos voltar lá para o nosso trechinho. Ele quer saber no último parágrafo, o havendo lá no último parágrafo. Então, temos assim, ó. É graças a essa atitude, deixa eu só molhar o bico. É graças a essa atitude que a ciência pode reivindicar o posto de melhor descrição possível da realidade factual. Isso não significa dizer que ela nunca erra, ou que uma descrição alternativa qualquer, obtida por outros meios, estará necessariamente errada. Significa dizer que, na maioria das vezes, havendo uma divergência entre descrições, aquela que foi produzida segundo a atitude científica é a que tem a maior chance de estar certa ou a menos errada. Então, ele está dizendo o seguinte, olha só, vou colocar de novo.
Ele falou, isso significa dizer que, havendo, aqui ele já colocou, na maioria das vezes é uma ideia intercalada, havendo uma divergência entre descrições, aquela que foi produzida, e segundo a atitude científica, é a que tem a maior chance de estar certa. Então, significa dizer que aquela que foi produzida é a que tem a maior chance de estar certa. Essa é a ideia principal. Todo mundo me acompanha? Quando ele coloca na maioria das vezes, concordam que isso aqui é quando algo aconteceria, indicaria uma frequência, sim ou não? Que dá uma ideia de tempo. Então, esse, na maioria das vezes, é uma estrutura que traz uma ideia de tempo, mas não tem verbo, é apenas um adjunto adverbial. Mas quando ele coloca a oração havendo, deixa eu até mudar aqui de cor, quando coloca havendo uma divergência, é quando houver uma divergência, veja, quando houver uma divergência, aquela que foi produzida, segundo a atitude científica, é a que tem a maior chance de estar certa. Pode ou não pode? Pode. Então, ele está dizendo que aquela que foi produzida é a que tem maior chance de estar certa quando existe alguma divergência. Então, podemos entender se havendo com ideia de tempo, pode ou não pode? Pode, com certeza. Então, veja que aqui ele pediu para desenvolver a oração, colocando quando, tá vendo? Ó, quando há uma divergência, aquela que teve base na ciência é a que vai estar certa. Então, item verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Item muito tranquilinho. Vocês teriam alguma dificuldade para analisar esse item ou não? Então, é um item que dá para interpretar de maneira bem tranquila, não é isso? Então, depois me diga se teria alguma dificuldade. O examinador da banca Sebrasp sempre tem uma pegada de cobrar menos a questão da nomenclatura e trabalhar mais com a questão do desenvolvimento do sentido, de perceber se aquilo tem ou não tem lógica, tá bom? Então, aqui o examinador está trabalhando exatamente só com o próprio sentido. Você não precisaria saber o nome todo que eu disse. Oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida, de gerúndio. Ó, que legal! Intercalada em uma ideia principal. Concorda que ele começa a falar, interrompe e depois continua? Então, ela está intercalada. Eu tenho uma ideia principal aqui e ela apareceu pelo meio do caminho. Ela é uma intercalada. Mas, repito, para a banca Sebrasp, a gente não precisa dessa nomenclatura, tá? Ele só quer saber qual é o sentido que existe ali. Tá todo mundo bem? Pessoal, ajude-nos a compartilhar o nosso Café com Gramática. Nos ajude a divulgar. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Então, vamos continuar. Próxima. Questão número 7. Vai dizendo se está tudo bem aí, viu? Se alguém teve alguma dúvida, se ficou claro, se não ficou claro, vá dizendo. 7. No primeiro período, o referente do pronome isso, empregado no terceiro período, encontra-se no período imediatamente anterior, tá bom? Então, vamos lá. Ele quer saber o isso lá no primeiro parágrafo, se o referente está no período anterior. Nós já sabemos que o período, então, seria no ponto final anterior a que esse isso apareceu, não é? E se já está com letra maiúscula, certamente. Aqui ele não vai ser catafórico. Vocês se lembram que quando ele coloca que o isso encontra-se no período anterior, ele está falando que vai recuperar o que foi dito antes. Quando a gente fala que recupera o que foi dito antes, é um recurso o quê? Fala para mim, anafórico, beleza? Agora, eu poderia falar isto, e aí poderia ser catafórico, tá bom? Então, o anafórico recupera o que foi dito antes, e o catafórico antecipa uma ideia que ainda foi apresentada. Se ele colocou com SS, e com inicial maiúscula, só pode estar na estrutura anterior, tá bom? Mas vamos voltar para poder confirmar. Então, ele coloca assim, ó. Vou pegar desde o início. Como tudo que é muito valorizado, a ciência também é alvo de falsificação. O prestígio a que a ciência faz jus vem de sua atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência e da abertura à revisão crítica. Isso significa que, antes de pronunciar um resultado,
o cientista deve levar em conta todos os dados relevantes para a questão que busca responder, não apenas aquelas que conformam a sua hipótese. Vocês estão vendo que ele disse que o prestígio a que a ciência faz jus vem de sua atitude fundamental. Esse prestígio vem da sua atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência e de abertura à revisão crítica. Isso significa que o cientista deve levar em conta todos os dados. Então, quando ele coloca o isso está querendo recuperar quem nesse texto? A ideia de que ela tem essa atitude fundamental de respeito pela totalidade da evidência. Tá vendo por quê que ele vai ter esse respeito pela totalidade da evidência? Porque antes de se pronunciar, de pronunciar o resultado, ele vai levar em conta todos os dados relevantes para aquela questão que ele busca resolver. Vocês estão percebendo que quando fala que ele vai levar em conta todos os dados, então confirma que ele está tendo respeito pela totalidade da evidência. Então, o isso que foi colocado aqui, ele está recuperando exatamente o que está no período anterior. Em outra abordagem, poderia até recuperar uma ideia inteira, pegando inclusive o que está no outro período. Mas observem que, na verdade, o isso está dando uma continuidade a essa ideia de ele falar que a atitude da ciência tem esse respeito à totalidade da evidência. Tanto que ele continua falando que ele leva em conta todos os dados relevantes para aquilo que ele busca responder. Beleza? Então, aqui nós temos o isso como um anafórico, que realmente recupera a ideia do período anterior, o que se confirma até pelas próprias palavras utilizadas, totalidade da evidência, ele leva em conta todos os dados, beleza? Então, uma questão verdadeira, bacana essa questão, não é? Bacana, bacana. Então, vamos lá. Deixa eu só ler aqui os comentários de vocês. Vamos para cá. Então, Edivaldo, esses sentidos estariam nas orações nominais? Qual sentido, Edivaldo? A oração, o verbo é nominal. O verbo é nominal porque nós vamos ter o que a própria nomenclatura da gramática colocou, que são formas nominais do verbo, que é o infinitivo, gerúndio e particípio. Mas eu não falo que é uma oração nominal, é uma oração normal, apenas marcada por um verbo nominal, tudo bem? Então, esse verbo que vai estar empregado como gerúndio, como particípio ou como substantivo, mas eu continuo contando como verbo, beleza? E aí eu vou falar que indica tempo, modo, meio, lugar, causa, consequência, não pela forma nominal do verbo, mas pela relação dessa oração com outra oração. Então, eu vou ver qual é a conexão de uma oração com outra, qual é essa relação que existe de sentido. Aí eu vou começar a avaliar os sentidos que existem ali, independente de a oração estar desenvolvida ou reduzida. Quando a oração está desenvolvida, significa que apareceu algum conectivo. Então, o leitor identifica de maneira mais clara o sentido que existe. Quando você lê um quando, você já sabe que é uma ideia de tempo. Quando a gente lê um se, eu já sei que é uma condição. Se eu leio um embora, eu já sei que é uma concessão. Então, o que colabora para a clareza do texto, isso principalmente eu aconselho quando você for escrever, coloque os conectivos, porque o conectivo já traz uma carga semântica que vai antecipar a ideia que você deseja apresentar. Beleza? Então, vamos. Bom dia, Cirlei. Obrigada. Joia, bom dia. Porque alguns escritores colocariam classes nominais no texto. Aí depende muito do que se deseja articular. Às vezes é para reduzir um pouco a oração, porque o próprio nome diz, ela é uma reduzida, mas o melhor é a gente escrever, para colaborar para a clareza, é a gente escrever colocando os conectivos, tá? Aí a gente tem uma oração reduzida. A intenção talvez é realmente reduzir, só que nós, para nossa produção de texto, para a vida, para a prova de concurso, é sempre melhor escrever com o máximo possível de clareza, principalmente as adverbiais, que tem muitas cargas semânticas. Beleza? Então, vamos. Próxima. 8. Tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo.
No último período do primeiro parágrafo, o vocábulo que, em que busca responder, retoma o termo cientista. Fala para mim, por favor. Quando ele fala que esse que retoma o cientista, ele está dizendo que esse que é o quê? Você consegue me falar? Eu tenho certeza que sim, porque aqui no café a gente já falou sobre isso várias vezes, não foi? Então, olha só. Quando ele coloca que o que recupera alguém, complete a minha frase aí antes de eu escrever, vai lá. Se ele fala que esse que está recuperando uma palavra que foi mencionada anteriormente, então nós vamos ter esse que como sendo o quê? Fala para mim, um pronome relativo, que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, quando, onde, cujo. E todo pronome relativo é um recurso anafórico, beleza? Eu vou até colocar aqui em cima, na própria nomenclatura. Então, todo pronome relativo é anafórico, recupera o que foi dito anteriormente, e nós sempre vamos encontrar uma palavrinha ali atrás. Essa palavrinha que o pronome vai recuperar é o que a gente chama de referente, tudo bem? É o referente do pronome relativo. O pronome relativo inicia uma nova oração. Vocês conseguem me falar que oração é essa? Responda, meu povo. Vá respondendo bem aí para eu ter certeza que está todo mundo presente, de corpo, alma e coraçãozinho. Então, todo pronome relativo, que, o qual, a qual, quem, quando, onde, cujo, vai iniciar uma oração subordinada adjetiva, e a adjetiva pode ser explicativa ou restritiva, e a oração anterior é a oração principal, beleza? Então, essa é a principal, e a palavrinha que está lá fora é apenas o referente. Essa questão foi uma questão muito simples, porque ele só perguntou qual é o referente do pronome. Ele poderia ter perguntado com relação à oração, com relação à função do próprio que, com relação ao sentido da explicativa e da restritiva. Então, ele poderia ter feito várias outras perguntas aí, beleza? Mas ele quis perguntar apenas sobre o referente. Vamos ler de novo o trechinho que ele quer. É no último período do primeiro parágrafo, ele colocou que esse que recupera o cientista. Então, vamos lá. Temos assim. Deixa eu só apagar esse rabisco todo. E a gente tem. Isso significa que antes, gente, sempre pegue o período, tá? Pegue o período, porque o referente não vai estar sempre colado. O referente pode estar mais distante. Então, isso significa que, antes de pronunciar um resultado, o cientista deve levar em conta todos os dados relevantes para a questão que busca responder, não apenas aqueles que se conformam à sua hipótese. Vocês estão vendo que ele quer o que busca responder, ele quer trabalhar exatamente com esse trechinho aqui. E vocês acham que está recuperando o cientista? É o cientista que busca responder? Tudo bem, é. Mas esse que aqui está recuperando quem? Fala para mim. A palavrinha questão. Então, o que ele está dizendo é sujeito elíptico, ele está dizendo que o cientista busca responder o quê? A questão. Então, esse que aparece bem aqui, daria para colocar a qual busca responder. Então, o cientista busca responder a questão, beleza? Daria para colocar o a qual, confirma como pronome relativo, só que não recupera o cientista, tudo bem? Está recuperando a questão. Joia? Então, questão verdadeira ou falsa? Falsa. E é uma questão, apesar de ele ter colocado o pronome relativo, é uma questão puramente de interpretação, não é? Aqui, realmente, o que ele está dizendo é que o cientista ele vai levar em conta e que o cientista vai responder. Mas o cientista não foi representado pelo que. Nós temos um sujeito elíptico que recupera o cientista e esse que
é que recupera a palavra questão, beleza? Então, muito bem, muito bem. Quando a gente fala que o pronome relativo retoma algum termo, então eu estou dizendo que ali atrás existe algum referente. Então, essa palavra vai retomar um referente, beleza? Então, não é que retomada significa referente. Retomada é um termo que vai recuperar algo que foi mencionado anteriormente, e este algo que foi mencionado anteriormente é o que a gente chama de referente. Beleza? Então, pronto. Todo mundo bem? Tá claro? Eu acho que essa prova não foi difícil, né? Foi uma prova tranquilinha, professora, até agora. E a gente resolvendo junto é maravilhoso. Professora, eu quero ver eu sozinho na hora da prova. Você vai arrebentar na hora da prova. Tenho certeza que você vai acertar só tudo, tudinho. Então, vamos. Pessoal, tem alguém aqui que está conosco pela primeira vez? Depois dá um oi aí, tá? Se estiver conosco aqui pela primeira vez. E aí fala para qual concurso você está se preparando. Vocês estão de olho no concurso unificado? Aí vai me dizendo, só para a gente ter uma noção de como é que a gente vai organizando aqui os cursos que a gente está montando, o nosso café com gramática, a gente escolhe as aulas de acordo com a necessidade de vocês. Nós estamos aí recentemente alternando com FGV e Banca Sebrasp. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, quem está aqui pela primeira vez, toda terça-feira, 8 horas da manhã, nós temos esse encontro já há quase 3 anos, acredita? Ou mais de 3 anos. E sempre trabalhando com questões novinhas. A prova que acabou de acontecer, a gente vem e resolve. A prova que acabou de acontecer, a gente vem e resolve. Beleza? Estamos alternando, principalmente com FGV e Sebrasp, que são as duas bancas que estão aí como a bola da vez, e as duas bancas melhores. Se você se preparar pensando em Sebrasp e principalmente em FGV, você faz as outras provas aí de qualquer outra banca dando gargalhada. Porque aqui a pegada é outra. E Sebrasp está com um nível bem abaixo. Com relação à FGV, nem se compara. Nem se compara. Beleza? Então, pronto. Seja muito bem-vinda, Josi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Então, podemos continuar? Então, vamos. Próxima questãozinha. O examinador agora disse o seguinte. 9. No segundo parágrafo, a substituição da forma verbal encontrem por encontrarem não prejudicaria a correção gramatical do texto e ainda garantiria paralelismo com a construção se novos dados invalidarem. Vamos avaliar. Eu vou ler de novo. Eu sei que não precisa, que você entendeu tudo, tudinho, mas vamos ler de novo. Ele pediu para substituir encontrem por encontrarem. Aí ele falou que isso não prejudicaria a correção gramatical do texto e ainda garantiria um paralelismo com a construção, se novos dados invalidarem. Tudo bem? Então, ele quis trabalhar com a ideia, eu ainda nem voltei no texto, nós ainda vamos voltar, mas ele quis trabalhar com a ideia de se novos dados invalidarem e se novos dados encontrarem. Seria essa a ideia, porque ele falou que teria um paralelismo com essa. Se essa é condicional e eu tenho se novos dados invalidarem e ele quer colocar o encontrarem, então ele está querendo vincular essa segunda oração à ideia de condição que foi apresentada aqui na outra, tá bom? Então vamos avaliar se teria essa relação entre as orações. É por isso que lá no comando ele falou que era de coesão. O professor está trabalhando com pronome relativo, com oração. Por que é coesão? Porque no texto tudo é conectado. Uma oração vai se comunicar com outra oração, fazendo com que aquela combinação crie um tecido que tenha lógica. Esse tecido é a conexão que existe, beleza? Por isso que ele colocou coesão e coerência. Uma oração vai se conectar a outra, tendo uma relação de sentido. Teria lógica, tem de ter lógica, por isso o comando da coerência, beleza? Então vamos para lá. Aí olha só. Aí aqui, quando ele coloca paralelismo, então é exatamente essa ideia. Ele estaria colocando que as duas estruturas estariam em um formato equivalente, beleza? Aí vamos voltar. No segundo parágrafo, temos assim. Além disso, caso outros estudiosos do mesmo assunto encontrem erros em seu trabalho
ou se novos dados invalidarem a conclusão obtida, essas críticas e novidades devem ser assimiladas, mesmo que o resultado seja a demolição de uma hipótese que já parecia bem confirmada. Aí, olha só, ele colocou assim: caso encontrem e se invalidarem. Nós temos aqui duas estruturas que indicam uma condição. Quando ele coloca caso os estudiosos encontrem, essa daqui é uma condicional. E se invalidarem, também é uma condicional, só que por meio de conjunções diferentes. Não tem como eu colocar caso invalidarem, é caso encontre, tudo bem? Ou caso encontrarem, não dá. É se encontrarem e caso encontrem, tudo bem? Eu falo, por exemplo, se beber, não dirija. Caso beba, não dirija. Então, quando eu coloco o se, o verbo ali na frente aparece no infinitivo. Se beber, tá vendo? Ou poderia ser também o que a gente chama de infinitivo pessoal. Como assim, professora? Se beberem. Observem que aí esse verbo ele não está conjugado na primeira, segunda ou terceira pessoa. É o verbo beber, que está no infinitivo, e ele apenas ficou no plural. É o que a gente chama de infinitivo pessoal. Mas quando eu coloco a conjunção condicional se, o verbo é no infinitivo, beleza? Quando eu coloco a conjunção caso, o verbo é no subjuntivo. Então, aqui não seria nenhuma questão de paralelismo, como ele quis induzir no comando. Porque se aqui eu tenho uma conjunção e aqui eu tenho outra conjunção, eu vou organizar o verbo de acordo com o comando de cada conjunção, beleza? Então, não dá para trocar de jeito nenhum. O caso exige o verbo no subjuntivo e o ser já é o verbo no infinitivo, mesmo sendo flexionado, como apareceu aqui. Joia? Então, essa questão é falsa. Então, questão falsa, falsa. Tá todo mundo bem, meu povo? Então, aqui, questãozinha errada também. Questão errada. Ufa! Joia. Ó, vou só escrever. Caso encontrem, esse verbo está no subjuntivo. O conectivo, a conjunção, o condicional caso, exige o verbo no subjuntivo. O encontrarem, esse verbo, a forma dele é o encontrar, está no infinitivo. Só que ele está apenas com essa flexão, que é o que a gente chama de infinitivo pessoal, beleza? Aí, se nós temos aqui esse verbo com a conjunção condicional ser, o verbo vai ficar no infinitivo. Poderia ser no infinitivo não flexionado ou no infinitivo flexionado, beleza? Mas aí não teria como trocar pela própria conjunção. Joia? Então, vamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Depois a gente analisa isso daí, viu, Maria? E é muito maravilhoso, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, é muito forte. Esse nosso Deus é maravilhoso demais, não é? Não tem como não tem como não ser exibido, não ser metido, sabendo que somos filhos desse Deus maravilhoso. Olha a força dessa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigada por essa frase, Maria. Olha só que coisa maravilhosa. Depois a gente analisa, tá bom? Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum, sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.